É sempre difícil para os parentes ver uma pessoa idosa se deteriorar rapidamente, bem diante dos seus olhos. É particularmente difícil para esses idosos cuidar de seus animaizinhos peludos, além de ter que manter sua própria autonomia. Foi exatamente o que aconteceu com um homem de 80 anos que foi morar em uma casa de repouso. Depois que ele se mudou de sua casa, um parente assumiu a responsabilidade de colocar a casa do homem de 82 anos em ordem. Esse parente foi para a casa do senhor que ficava em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, para pegar seu gato de estimação. O que ele encontrou lá não apenas o chocou profundamente, mas também forneceu uma história que devemos tomar como advertência. Paul Russell, também morador de Pittsburgh, ajudou seu parente de 82 anos a se mudar para um lar de idosos. A mudança veio quando ficou claro que o senhor, que sofria de mal de Alzheimer, não tinha mais condições suficientes de se cuidar sozinho. A decisão foi difícil de tomar, embora ela tivesse que ser tomada. À medida que sua condição se deteriorava, o velho homem necessitava de assistência médica constante e não podia mais confiar em si mesmo para se cuidar. Isso significava que ele não poderia ficar sozinho em sua casa, especialmente porque sua condição havia piorado a ponto dele não conseguir reconhecer seus próprios parentes. Uma vez que o idoso se mudou para a casa de repouso, Paul se lembrou de Sian, o gato siamês de estimação do velho. Já que Paul não tinha nenhum lugar para onde levar o gato, ele decidiu que era melhor deixar um pouco de comida para ele, até que ele arranjasse um novo lar para o felino. Quando Paul decidiu ir alimentar Sian, outro parente o lembrou que o octogenário também poderia ter adotado um outro gato. E isso levou Paul a dar uma volta pela casa para ver se ele poderia encontrar um segundo gato por lá também. Mas o que ele descobriu o abalou profundamente. Quando Paul chegou à casa do seu velho parente, ele se certificou de que tudo estava organizado antes de sair à procura de Sian. Uma vez que encontrou o gato, colocou um pouco de comida para ele e garantiu que o peludo estivesse são e salvo na casa. De repente, ele viu uma coisa grande passar pelo chão à sua frente. Paul disse que essa coisa saiu debaixo de uma cama e foi para o porão, em algum lugar que ele não podia ver. Ele não se assustou, pois um dos parentes já havia lhe contado sobre a presença de um segundo gato. No entanto, por mais que tentasse, ele não conseguiu achá-lo. Mesmo que ele tenha tido um breve momento, ele conseguiu dar uma olhada o suficiente para verificar que o gato parecia estar escondido em um objeto que parecia ser um grande cobertor. Como estava ficando tarde, Paul decidiu voltar no dia seguinte com comida extra para o segundo gato em uma tentativa de pegá-lo. Como planejado, Paul voltou para aquela casa no dia seguinte com a intenção de encontrar esse segundo gato. Ele pegou uma lanterna e desceu as escadas do porão. Ele lembrou que parecia estar vivendo uma cena de um filme de terror, especialmente porque ele não tinha ideia do que estava esperando por ele lá embaixo. Quando ele entrou num porão misterioso, ele encontrou uma coisa parecida com uma bola enrolada no canto. Uma vez que seus olhos se ajustaram e ele pôde ver o que o objeto era, na verdade era um gato. Paul disse que ficou chocado ao descobrir o estado em que o gato se encontrava. Parecia estar com dor e muito assustado. Paul ficou chocado ao descobrir que seu parente realmente tinha um segundo gato e que a bola que ele estava olhando era ele. Parecia um gato com um casco de tartaruga, e o que ele pensava ser um cobertor no dia anterior era na realidade o pelo do gato, que se emaranhava e grudava nele. A condição em que o gato estava era terrível, e sua pelagem emaranhada impossibilitava que ele se movesse livremente. O assustado felino parecia muito grande e os pelos emaranhados que cresciam nele pareciam ter mais de 20 centímetros de comprimento. O que tornou as coisas ainda piores foram que os 20 centímetros de bagunça emaranhada também continham excrementos. O gato malhado estava muito assustado e continuou escondido debaixo das camas ou em cantos estranhos, levando Paul a chamá-lo de Aide. Paul e sua esposa Jill, ambas as pessoas que amam animais, puderam ver que Aide parecia estar assustada, traumatizada e com um pouco de dor. Então eles decidiram que pegariam os dois animais e os levariam para um veterinário para alguns exames. Depois de deixar Aide confortável com a presença deles e ganhar um pouco de sua confiança, Paul e Jill levaram ela e Sian para serem examinados e tratados na Animal Rescue League, um abrigo para a vida selvagem de Pittsburgh. Ambas, Sian e Aide, foram examinadas pelo veterinário e foi determinado que Sian tinha 17 anos, enquanto Aide tinha 14 anos.
Os veterinários do abrigo ficaram horrorizados com a condição da pobre gata e eles pareciam bastante preocupados com Ade. A equipe então decidiu procurar históricos de animais em condições semelhantes para tentar descobrir o que fazer com Ade, pois nunca haviam encontrado um caso assim antes. No entanto, apesar de seus esforços, parecia que nada extremo, como era o caso de Ade, existia em algum outro lugar. Pelo menos, não havia nada documentado até então. Apesar de não ter se deparado com nenhum caso, a equipe de veterinários sabia que o pelo de Ade tinha que ir embora, pois os nós estavam tão emaranhados que estavam causando dor. Agora, o verdadeiro desafio era como se livrar do pelo sem que Ade se machucasse no processo. E foi aí que a equipe foi criativa. O veterinário e sua equipe de assistentes do abrigo colocaram Ade sob anestesia geral para que pudessem se livrar com segurança de todo aquele pelo emaranhado e seco. Contudo, o estado de sua pele era tão ruim que eles levaram horas para que pudessem raspá-la. Uma vez que todo o pelo foi removido, os veterinários ficaram espantados ao descobrir que a gata pesava cerca de 15 quilos e, portanto, o seu peso estava muito acima do normal. Ade carregava todo esse peso extra, o que fazia dela um animal com excesso de peso. O seu peso, juntamente com o estado da pele, era uma das razões pelas quais ela estava tão doente e não conseguia se movimentar livremente. O que deixou o veterinário perplexo foi saber por que a condição de Ade era tão ruim e desleixada, enquanto Cian estava em boas condições. Os veterinários não podiam dizer com certeza, mas de acordo com eles, a condição do pelo de Ade estava diretamente ligada ao seu peso. Os gatos são conhecidos por manter seu pelo limpo e arrumado por sessões diárias de autolimpeza. Isso requer muitas manobras flexíveis para que eles possam alcançar todos os lugares de difícil acesso. Se um gato ganha muito peso, a higiene torna-se mais difícil à medida que o ato de se movimentar fica afetado. Os gatos também perdem pelos diariamente. Como o pelo de Ade estava todo emaranhado, os que acabavam caindo ficavam presos neles, agravando sua condição. Contudo, Paul acabou descobrindo que essa não foi a única razão por trás das más condições de Ade. Quando se trata de felinos de pelo longo, a autolimpeza não é suficiente e os donos também devem escová-los regularmente para tirar todo o pelo solto e mantê-los bem cuidados. O antigo dono de Ade tinha Alzheimer e provavelmente não podia cuidar dela adequadamente, e era por isso que ela não era escovada regularmente. O dono de Ade estava em um estágio tão avançado de Alzheimer que em certos dias ele não sabia qual era o seu nome e nem conseguia reconhecer a sua própria família. É muito provável que ele tenha esquecido completamente a existência de Ade, o que causou essa situação péssima, tanto física quanto comportamental. Jill e Paul não apenas levaram Cian e Ade ao abrigo para vacinas e tratamento, eles também decidiram resgatá-las de verdade, adotando-as e trazendo-as para sua casa. O que tornou ainda mais especial foi que o casal já tinha alguns moradores de 4 patas em sua casa, na cidade de Churchill, Pensilvânia, 2 cães e 3 gatos. No começo, Ade não gostou muito da sua nova família. Ela nem gostava de ser tocada pelas pessoas. Mas lentamente, à medida que se acostumou com a nova casa e as pessoas, ela começou a confiar nelas, o que facilitou muito o trabalho de Jill e Paul. Jill ficou super animada com a melhora no comportamento de Ade. Ela estava esperançosa de que, nesse ritmo, Ade iria se enturmar logo com os outros peludos da casa, brincando com eles e assim fazendo todo o exercício que ela precisava para perder um pouco de peso. Mas Ade não se enturmou imediatamente não. Paul tinha que buscá-la debaixo das camas quando queria segurá-la. Logo, Ade decidiu sair sozinha de seus esconderijos sempre que quisesse estar perto de pessoas. Ela até ronronava sempre que se sentia confortável, o que era bem animador para o casal. Na casa dos Russell, Ade tinha sua própria cama, que ela adorava. E assim como Jill havia previsto, à medida que se sentia mais confortável, começou a brincar com os animais e com as pessoas da casa. A equipe do Abrigo de Vida Selvagem postou a história e as fotos de Ade na internet. E logo a história de Ade se tornou viral, causando ondas de raiva e indignação em todo o mundo. A história foi descoberta pelos jornais e emissoras de TV em todo o país. O que mais incomodou as pessoas inicialmente foi como Ade, uma gata de estimação, chegou a tal estado sem que o dono fizesse nada. Muitas pessoas foram rápidas em apontar o dedo para o proprietário sem conhecer todos os detalhes do caso. O proprietário era um homem de 80 anos que tinha Alzheimer em estado avançado. Algumas das pessoas que fizeram comentários ficaram com raiva por outro motivo.
As pessoas que terminaram de ler toda a história de Ade concluíram que esse não era um simples caso de negligência animal, porque tinha mais a ver com negligência de idosos. Alguns comentários disseram que o octogenário não deveria ter sido deixado por conta própria e sua família deveria ter assistido mais com frequência e regularidade à sua vida. Quando o abrigo de animais Manchester Animal Shelter, em Manchester, no estado de New Hampshire, compartilhou a história de Ade em sua página no Facebook, uma leitora chamada Seandra Burns Bartlett comentou que a causa raiz do problema era a negligência com a pessoa idosa. Outros acharam as fotos tão fantásticas que acusaram os meios de comunicação e os abrigos de outra coisa. As fotos de Ade eram tão chocantes que algumas pessoas simplesmente não conseguiam acreditar que um gato de estimação pudesse ser encontrado em um estado tão grave de negligência. Eles começaram a acusar o abrigo e a mídia de postarem fotos adulteradas ou falsas. Alguns deles alegaram que era impossível para um gato parar de se lamber. Quando a história foi compartilhada pelo jornal Reggae Channel 3, em Memphis, no Tennessee, uma pessoa chamada Heather McDonald Hooper acusou o casal de postar fotos falsas, acrescentando que se as fotos não eram falsas, de alguma forma alguém fez isso de propósito. Muitas organizações de resgate de animais se manifestaram para corrigir alguns equívocos e confirmar que a negligência aos animais pode sim levar a condições semelhantes à de Ade. Felinos de longos pelos podem ficar com essa aparência de dreadlocks se eles não forem devidamente cuidados. Enquanto os gatos são cuidadosos com sua higiene, várias doenças podem impedir seu hábito de se lamber ou até mesmo fazer com que parem completamente. Quando uma pessoa como Wanda Bailey Bezio pergunta na postagem do Facebook do abrigo de animais de Manchester como um gato pode acabar não se limpando completamente, o abrigo se sente obrigado a responder. De acordo com o abrigo, existem muitos fatores, como a idade, o peso ou a condição médica do gato, que podem fazer com que os felinos parem de se limpar. E assim, a história de Ade termina com uma nota muito positiva. A seguir, vamos ver algumas histórias de outros animais de estimação que foram resgatados com sucesso. Um casal encontrou um cachorro fraco e assustado em sua fazenda localizada em Ontário, no Canadá. O cão, assim como Ade, estava suja, com muito medo de humanos e coberto com uma sujeira que fazia sua pelagem ficar toda emaranhada. O animalzinho foi resgatado por Brenda Golk, que trabalha na clínica veterinária Pet Road. Ela levou o cachorrinho assustado para fazer um check-up. Os funcionários da clínica decidiram chamar o cachorro de Shrek, pois ele foi descoberto perto de uma lagoa muito suja. Mesmo estando extremamente imundo e negligenciado, ele ainda assim tinha um temperamento agradável. Os veterinários levaram horas para raspar o seu pelo sujo e, assim como Ade, teve que ser sedado durante o procedimento. Apenas alguns dias depois, sem todo aquele pelo e sujeira, Shrek lentamente começou a se aproximar de outros cachorros e humanos, tornando uma história de resgate bem-sucedida. Um outro casal encontrou um cão em condições semelhantes e como um caso grave de pulgas em uma noite em Oviedo, no estado da Flórida. O pelo do cachorro estava tão emaranhado que ele não apenas não conseguia se limpar, mas também era difícil andar ou fazer suas necessidades. O casal não sabia o que fazer com um cachorro cuja pelagem emaranhada cobria suas patas, olhos e boca. Eles postaram sobre ele no Facebook, e uma tosadora de cães chamada Carrie Fala correu em seu auxílio imediatamente. A tosadora de grande coração chegou ao ponto de abrir seu salão de beleza canina tarde da noite, somente para poder tratar daquele cão. Luck, que foi o nome que o casal acabou dando a ele, tinha o pelo tão emaranhado que causou hematomas por todo o corpo, restringindo o fluxo sanguíneo. Carrie pacientemente removeu todo o pelo sujo e emaranhado, e depois de 3 horas, Luck parecia um cachorro novo em folha. Carrie também deu a Luck mais 2 banhos hipoalergênicos para se livrar da sua infestação de pulgas, porém ela acabou por descobrir que o doce cãozinho era surdo e cego. Luck foi enviado para um lar adotivo provisório para se recuperar e esperar que uma família o adotasse em definitivo. Resgatar animais de estimação como Luck e adotá-los traz muitos benefícios terapêuticos, alguns dos quais serão descritos em breve. Em outro caso, uma equipe de resgate animal encontrou uma gata com 7 gatinhos pequenos em um arbusto. Eles ficaram alarmados ao encontrar o menorzinho da ninhada que aparentava ser o mais fraco deles. Ele parecia desnutrido e insensível ao toque deles. Todos os 8 animais foram levados para exames em um abrigo Fabulous Felines, em Bentonville, no estado de Arkansas, onde o pequeno foi nomeado Stuart Little, em alusão ao famoso filme.
Ele tinha pouco ou nenhum pelo e era tão pequeno que você poderia comparar seu tamanho ao de um batom. Em pouco mais de uma semana, Stuart começou a crescer um pouco e seu rosto começou a ficar mais peludo. A mamãe gata foi castrada, assim que seus gatinhos pararam de mamar. Em seguida, os gatinhos foram entregues a uma cuidadora de gatos de aluguel chamada Bessie, que assumiu os cuidados com Stuart e o resto da ninhada, e que acabou fazendo um trabalho esplêndido. Stuart Little foi adotado por uma família maravilhosa e acabou sendo um gato saudável, lindo e amado. Já em outra história, após a morte de um dono de animal de estimação, sua casa foi vendida e seu cachorrinho foi abandonado e deixado para vagar pelo bairro. Procurando por segurança, ele se escondeu debaixo de um galpão, onde os vizinhos do local colocaram comida para ele por 1 ano. O cão, que mais tarde foi chamado de Woody, estava com a saúde ruim e tinha um olho machucado quando socorristas da Esperança de Patas vieram buscá-lo. Na clínica dos socorristas, o Woody fez um check-up e foi tosado e limpo. O cachorrinho assustado se recusava a comer e o abrigo foi forçado a lhe dar nutrientes por meses depois. Sua pele exuberante e encaracolada voltou a crescer e ele logo foi adotado por um lar amoroso. Quando o homem, em Wish Falls, na Filadélfia, teve problemas para dirigir seu carro, ele decidiu abrir o capô para verificar o que havia de errado com o motor. Ele fez a horrível descoberta de um gato que ficou preso dentro do motor e se queimou por causa do calor interno. O jovem felino subiu dentro do motor para se aquecer, pois estava muito frio lá fora. Como o dono do carro não tinha ideia sobre isso, ele simplesmente ligou e foi embora com o gato ainda lá dentro. O motorista não tinha ideia de como resgatar o gato preso, então ele ligou para um abrigo de animais no condado de Chester. O abrigo, por sua vez, pediu ao Grain Project, uma famosa loja de peças de carro, para ajudar. Os socorristas e um mecânico chegaram algumas horas depois para resgatar o gato. Ele então foi levado para uma clínica veterinária para receber tratamento por suas queimaduras. Uma vez que ele se estabilizou, os funcionários do abrigo se divertiram muito ao ver que o gato brincava constantemente de suas patas. Então eles o chamaram de Sr. Biscoito. O abrigo também iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para custear esse tratamento do Sr. Biscoito e se ofereceram para encontrar uma família amorosa para ele. O Grain Project também tentou conscientizar os motoristas, pedindo que eles cobrissem o capô de seus carros ou tocassem a buzina no inverno antes de ligar seus veículos, caso houvesse um animal escondido lá dentro para se aquecer. Apenas um dia depois que a equipe veterinária tratou Age, em 16 de dezembro de 2016, uma pessoa que trabalhava no abrigo de vida selvagem entrou em contato com as pessoas por meio de uma postagem no Facebook para destacar a negligência de animais de estimação que decorre da negligência aos idosos. A postagem pedia às pessoas que verificassem constantemente os moradores idosos que moram em sua comunidade, além de verificar também os animais de estimação desses moradores para evitar que casos como o de Age acontecessem no futuro. No final, Age teve muita sorte de ser resgatada e adotada por uma família amorosa. Mas é importante lembrar que nem todos os animais de estimação negligenciados têm um final tão feliz. Alzheimer é uma doença muito difícil de lidar. Não só os pacientes sofrem uma perda de memória e autonomia, incluindo a capacidade de cuidar de si mesmos, mas em casos extremos, também há uma perda de habilidades de comunicação. Essas pessoas podem se beneficiar de ter um animal de estimação por perto, se tiverem alguém cuidando do animal e deles, é claro. À medida que os donos envelhecem e ficam mais frágeis, com suas faculdades mentais e físicas em declínio, torna-se cada vez mais difícil para eles cuidar de seus animais de estimação. No entanto, isso não significa automaticamente que os idosos não podem ter animais de estimação. Se alguma coisa no conto de Age se destacou, foi a importância de visitas regulares de pessoas idosas para verificar suas condições e a dos seus animais queridos. O abrigo de animais foi em frente e iniciou um fundo para os animais de estimação de idosos que estão imobilizados ou não podem cuidar de seus gatos, cachorros e aves. O fundo também ajudará o abrigo a realocar esses animais de estimação em novos lares permanentes quando seus donos atuais falecerem. Estudos recentes mostram como os animais de estimação podem trazer luz à vida de seus donos idosos. Esses estudos demonstraram que possuir animais de estimação pode diminuir o estresse e a depressão nas pessoas em geral, e nos idosos mais especificamente.
Manter um animal de estimação ajuda a manter a pressão arterial dos donos em níveis mais baixos, além de mantê-los mais ativos e mais sociais. Os animais de estimação vivem no presente momento. Sempre que eles estão por perto, seus donos também tendem a ficar focados no agora, em vez de se preocupar com o futuro. Animais de estimação também são conhecidos por desencadear a memória de longo prazo das pessoas idosas, o que é muito útil em casos de pacientes nessa faixa etária que sofrem da doença de Alzheimer, pois tais pacientes podem compartilhar um sentimento de companheirismo com seu amado animal. No entanto, é preciso tomar certas considerações antes de levar para uma pessoa idosa um bichinho para eles cuidarem. Sabemos que ter seus próprios bichinhos podem trazer muita positividade e amor para a vida dos idosos, e por sua vez, os idosos ajudarem a salvar vidas desses animais que de outra forma seriam abandonados, os trazendo para suas casas. Mas algumas considerações devem ser mantidas em mente ao entregar animais de estimação para idosos. Em primeiro lugar, é melhor deixar os idosos com animais de estimação saudáveis e de meia idade, já que os animais mais jovens têm muita energia, os tornando mais difíceis de lidar, especialmente para pessoas mais velhas. Um animal de estimação de meia idade, saudável, calmo e relaxado, não requer muita atenção física ou médica. Idosos com limitações físicas sairão melhores se combinados com gatos, pois os gatos não exigem tanto cuidado quanto os cães, embora precisam de alguns cuidados e escovação. Outros fatores a serem levados em consideração incluem a condição financeira do idoso, que virá a ser o novo dono do animal, suas experiências passadas com animais, se já possuía um animal de estimação, além do temperamento do animal. Outra lição do conto de Eight é que os gatos de pelo longo devem ficar limpos. É muito importante que os donos de gatos de pelagem comprida aparem seus pelos de tempos em tempos para garantir a saúde e a limpeza dos seus animais de estimação. Os felinos de pelo comprido que envelhecem ou ficam com excesso de peso exigem mais vigia e cuidado de seus donos, pois são menos propensos a se limparem com frequência, causando pelos emaranhados e aglomerados que podem se transformar em uma bagunça descontrolada. Pelos emaranhados e desordenados tendem a abrigar vários parasitas, como ácaros, carrapatos e pulgas. Esses parasitas causam muitos problemas de saúde para gatos, incluindo problemas de pele. E é por isso que os donos devem escovar e pentear com frequência seus gatos, especialmente os de pelo comprido. Se um animal de estimação ficar com pelo muito emaranhado, é recomendável, para a segurança e bem-estar do animal, levá-lo a um veterinário ou tosador para lidar com esse problema. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. E aí, você tem alguma história de animal de estimação para compartilhar com a gente? Conte pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber a sua opinião. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.